Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Todos os Grãos. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre inovações e tendências das principais commodities brasileiras. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o reconhecimento internacional obtido pelo Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais em um evento realizado em Singapura. Quem vai contar tudo para a gente é o presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Lüders. O presidente que hoje veio presencialmente aqui nos dá o prestígio da sua presença. Presidente, seja bem-vindo primeiramente com a gente aqui ao canal AgroMais. Tudo bem com você? Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui e com uma boa novidade a gente está bem, sim. Muito bem, presidente. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu quero saber um pouquinho mais sobre esse prêmio. Quero que você conte aí para a nossa audiência dessa premiação, qual foi a ocasião, onde foi dada, enfim, fala um pouquinho sobre esse reconhecimento para a gente. Ok. Nós temos uma iniciativa que é o Pulse Day. O Pulse Day é um evento que nós realizamos pelo Brasil. O ano passado foram 11 eventos, foi o segundo ano. Anteriormente, em 2023, nós tínhamos feito 6 eventos. E esses eventos levam até o produtor mais informações sobre esses mercados que são dos pulses, né? Lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, e também das colheitas especiais, mais especificamente, atualmente, o gergelim, pipoca. E quem reconheceu esse trabalho foi a Global Pulse Confederation, que é a Confederação Internacional dos Pulses, que congrega cerca de 700 empresas e instituições do mundo. O Brasil é a instituição que representa, o IBRAF é a instituição que representa o Brasil nesse Global Pulse Confederation. E eles analisaram iniciativas de todo o mundo e entenderam que essa iniciativa ela vem ao encontro da necessidade do incentivo à sustentabilidade. Afinal de contas, além do que vem acontecendo nesse setor do Brasil, o uso de produtos biológicos cada vez maior, a consciência dos produtores, o fato de ser pulses, né? Então ele fixa nitrogênio no solo, a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Levando tudo isso em conta, nós recebemos esse prêmio. E por isso a gente está aqui para dividir com vocês, que sempre apoiam as iniciativas do IBRAF, com os produtores, né, que, afinal de contas, é quem faz isso acontecer, com os nossos apoiadores. É um momento para ser aproveitado por todos nós, é um momento especial para a cadeia produtiva dos pulses no Brasil e das colheitas especiais. E por curiosidade mesmo, nesse congresso que vocês participaram lá em Singapura, como foi a participação do IBRAF, o que vocês encontraram por lá? Bom, nessa instituição, nós somos quem representa o Brasil. Então, nós levamos sempre os exportadores do Brasil. Tivemos participação nos painéis, tivemos participação da Nájila Souza, que é a diretora de comércio exterior do IBRAF e que está à frente do projeto Apex, né? Então também teve participação. O Brasil vem ganhando cada vez mais notoriedade na medida em que nós saímos lá de 3 variedades em 2010, né, que poderiam atender alguns países. E hoje nós temos no Brasil, fruto do trabalho da Embrapa, do IAC, da TAA, do IDR, do Paraná, instituições de pesquisa, que entregaram para o produtor e para o setor cerca de 20 diferentes cultivares de feijões. Nós temos hoje condições, com essas 20 cultivares, de atender a demanda específica de cerca de 75 países. Então, tem país que gosta mais do feijão rajado, outro é o rajado e o vermelho, o outro é o feijão mungo, né, verde, faz o moyashi, e assim por diante. Então, essa presença nossa lá, ela é muito esperada, inclusive, porque nós levamos as informações do Brasil, as perspectivas para o ano, né, o que está se trabalhando em termos de pesquisa para os próximos anos, mas tudo voltado muito para a comercialização. Não é um evento técnico, é um evento voltado para a comercialização, buscando entender um pouco mais as necessidades do mundo e a capacidade do mundo de responder à demanda por segurança alimentar. O senhor estava falando um pouquinho ali para a gente sobre o Pulse Day ali na primeira resposta, que é de fato um evento
organizado por vocês, relativamente novo, uma ideia relativamente nova, mas que já tem, como a gente viu aí, rendido bons frutos, bons resultados, né? Então eu queria que você explicasse mais um pouquinho sobre esse Pulse Day para quem ainda não conhece o produtor, o interessado, que participa de um evento como esse do Pulse Day, ele encontra o que por lá? Que tipo de oportunidades, que tipo de atividades vocês realizam em um dia de Pulse Day? Nós temos dois tipos de Pulse Day diferentes. Um deles é quando nós temos isso aliado a um dia de campo. Por exemplo, em Cristalina, nós vamos ter o Pulse Day Sementes Aliança. Esse Pulse Day ele vai ter uma característica de ter o dia de campo. Mais de 30 diferentes cultivares no solo. O produtor vai poder ver como se comportam naquele ambiente, naquela situação de clima e condições nesse período do ano naquela região. Então, o produtor tem essa parte técnica no Pulse Day, mas ele tem muito de entrega de conteúdo estratégico. Então, se ele tem colhido, qual vai ser a melhor maneira dele comercializar? Quais são as perspectivas dos distintos feijões, das oportunidades que eles têm para liquidez? Se ele pretende produzir, quem é que pode comprar aquela produção? Então, nós buscamos ter conosco exportadores que podem fazer contratos com esses produtores previamente, antes do plantio. Temos os empacotadores presentes, né? Nós temos conosco, são membros do IBRAF também, além dos exportadores e produtores, também os empacotadores. Então, é onde há um mix de entregas para o produtor. Você tem mais ou menos conteúdo técnico, dependendo da demanda da região e daquela oportunidade. Às vezes tem uma praga assolando a região. Então não adianta você ir lá falar só do futuro, você tem que ir lá falar do presente, do desafio que eles têm lá. O impacto de diferentes fontes, né, que geram impacto dentro do nosso setor, como, por exemplo, as tarifações, o que significa os Estados Unidos e esse movimento que está acontecendo lá fora, uma guerra, como é que ela afeta o feijão do Brasil, ou como é que ela afeta produtos que a gente tem condições de produzir aqui, as questões climáticas, né, então, as características do clima que vão mudando ou, eventualmente, alguma intempérie diferente, como é que ela impacta. Nós temos que acompanhar muito de perto, porque o Brasil tem o privilégio de ter até 3 safras. E a maior parte do feijão no mundo é produzido no hemisfério norte. Então, ela é produzida basicamente em uma safra. Então, nós ficamos observando o que acontece nas diversas fontes, seja México, Estados Unidos, Canadá, China, Índia, a região lá do Uzbequistão tem impacto também, Turcomenistão, Mianmar, Austrália, os países da África. Então, observamos o que está acontecendo nesses outros países e trazemos essa informação para o produtor. Olha, esse ano existe essa perspectiva, né, para o nosso mercado. E é assim, com essa dinâmica, que vem se trabalhando bastante nessa área. E é por isso que, quando a gente faz um evento, né, nos polos de produção, como nós vamos ter esse em Cristalina no dia 5, depois no dia 8 em Canarana. Canarana muda o foco. Canarana é colheita do gergelim e as perspectivas da irrigação que está entrando cada vez mais forte lá. Quer dizer, quais são as alternativas que eles têm aí para os próximos anos, as perspectivas que têm. Depois nós vamos para o Paraná, muda totalmente de novo, Guarapuava, uma região mais fria, feijão preto, também eles já estão querendo saber o que eles vão plantar em agosto, setembro, né? O feijão preto vai continuar tendo exportação ou não, quais são as novas variedades de feijão preto, o que os exportadores têm a dizer. É dentro dessa dinâmica, né, que é única no Brasil. O setor de feijão tem nesse evento, né, um evento que vai até lá pertinho do produtor e leva nos polos de produção. E assim nós estaremos na Bahia, no Tocantins, em Goiás, também novamente depois em Formosa, e no total vão ser esses 11 ou 12 eventos até o final do ano, no estado de São Paulo também. Então, se o produtor vai acompanhando as páginas do IBRAF no Instagram, no Face, enfim, nas mídias, ou o site do IBRAF, vai tendo ali um calendário de eventos que vão acontecendo.
leva toda essa agenda que o senhor citou aí, né, para perto do produtor, para essas regiões produtoras, né? Agora, voltando à conversa aqui um pouquinho sobre a questão de sustentabilidade, vocês têm a oportunidade de visitar aí diversos países, né? O senhor falou um pouquinho aí sobre a produção, por exemplo, no hemisfério norte. Hoje a gente consegue dizer que a produção dentro da cadeia de feijões e pulses, ela está trilhada na sustentabilidade aqui no Brasil, a pé de igualdade com esses países produtores também, ou até estamos um passo à frente quando a gente pensa em sustentabilidade dentro da cadeia produtiva de feijão e pulses? A gente está conseguindo atender todas essas exigências, inclusive exigências que a gente vê mundo afora? Sim, a exigência sobre a agricultura brasileira é muito maior do que a exigência que existe lá fora. Os produtores que estão adequados para produzir, muitas vezes, soja, milho, algodão, trigo, né, enfim, eles têm totais condições de atender também os protocolos que exigem do feijão. Lembrando, o feijão é um alimento que tem um processo, logicamente, de cozimento, mas ele não entra indiretamente no nosso prato, ele vai diretamente para o nosso prato. Ele tem muita semelhança guardada aí com o café, né? Não são grandes modificações, né? Tudo bem, você passa por uma moagem, põe a água, o feijão se cozinha, gera o caldo, enfim. Então, as características que são exigidas para você atender uma demanda que vai ser avaliada com os olhos são tão importantes quanto as exigências que existem e precisam ser atendidas das demandas de novos protocolos e certificações. Eu diria para você hoje que, ao observar o que é a agricultura o que é a agricultura do feijão hoje no Brasil, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, e aí tem outros produtos, colheitas especiais, pipoca, gergelim, a gente observa que nós temos muito a mostrar para o mundo. Então, cada vez mais, nós temos chegado à conclusão e buscado formas de mostrar para o mundo essa qualidade. Nós podemos deixar de ser vendedores de preço e ser vendedores de qualidade. Nós temos uma história para contar, nós temos uma boa narrativa e nós não vamos lá fora somente contar. Nós temos um evento que é o Summit, uma vez por ano no Brasil. O ano que vem vai ser novamente, vai ser em Cuiabá, provavelmente no mês de abril. O Summit traz os importadores do mundo para cá. Então, venham aqui num seminário, ok? Recebem várias informações e agora vamos para o campo, porque vocês vão ver com seus olhos o que é a sustentabilidade do nosso setor. Ela é exemplar. Muito bem, presidente. A gente tem muito ainda aqui para conversar, temos alguns assuntos para destrinchar, mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Peço que você espere aqui comigo só um minutinho, porque o nosso intervalo é rápido. E antes da gente ir para o nosso intervalo, quero só lembrar para você que está nos assistindo que para rever esse programa e todos os programas aqui da grade, na íntegra, onde, quando quiser, basta acessar o nosso canal no YouTube, o @agromaistv. A gente vai então fazer o nosso rápido intervalo, voltamos já já. Voltamos com o programa Todos os Grãos e na edição de hoje a nossa conversa é com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses e Colheitas Especiais, o Marcelo Lüders. O presidente já está aqui com a gente. E, presidente, agora nesse segundo bloco eu queria conversar um pouquinho sobre consumo e mercado. Queria saber, na sua análise, se o consumo de feijão no Brasil tem mudado ao longo dos anos, ou se o brasileiro continua comendo feijão como antigamente, enfim, como você consegue observar, analisar o hábito de consumo de feijão, pulses aqui pelo brasileiro? Olha, eu acho que ele continua sendo um case de sucesso. Por quê? O consumo caiu per capita, sim, caiu, mas nós temos que lembrar que a nossa produção per capita caiu. Na medida em que nós aumentamos a população e mantivemos os níveis de produção, nós temos aí uma variável importante, né, que é a questão de preço que acaba impactando. Então, quando você vai olhar que 65%, 68% da população consome 5 vezes por semana, é um número interessante. Eu vejo o copo meio cheio, não meio vazio. Por quê? Porque o que foi investido nos últimos anos, por exemplo, em marketing do feijão? Zero.
Quanto foi investido pelas indústrias de alimentos ultraprocessados e processados? Milhões e milhões. Quanto foi investido e tem sido investido, por exemplo, nas escolas, para trazer a consciência para as crianças da importância da alimentação de verdade, né? Então, isso não tem sido feito, e isso está aberto a ser feito. Primeira coisa que me chama a atenção é que os fatores que levam uma pessoa a diminuir o consumo. Então, a primeira delas, que eu mencionei, a questão de preço para uma parcela da população. Reclama se o feijão, então, era R$ 6, R$ 7 e foi a 10, 12, mas continua consumindo. Agora, tem uma parcela da população que o feijão saiu de R$ 6, R$ 7 e foi a 8, 9, ele realmente diminui, ele não tem outra opção, tem as suas limitações. Um outro fator é a nossa falta de tempo. Então, a praticidade, né, do cozimento do feijão, em geral, as pessoas não têm maior consciência de como hoje é rápido para cozinhar um feijão. Todo o nosso feijão, diferente de 15, 20 anos atrás, é novíssimo. Foi colhido nos últimos 60 dias, 90 dias. Então, ele é um feijão muito fácil de ser cozido. Um outro fator é a questão de que o feijão pronto, que é tão comum na Europa, na Ásia, na América do Norte, o Brasil não tem o hábito. E esse hábito pode vir a ser desenvolvido. Então, dentro do nosso movimento pró-feijão, que tem as verticais que nós estamos buscando desenvolver, uma das verticais está aí sobre quais são os empecilhos para que nós tenhamos uma indústria de feijão pronto. E nós temos indústrias hoje sem adição de qualquer tipo de conservante, mas ainda ele não é acessível a toda a população, não é do conhecimento de toda a população. Então, está na nossa agenda, nos próximos meses, uma maior aproximação com as indústrias, para ouvir as indústrias o que pode ser feito, ou o que pode ser trabalhado a nível de governo, a nível de legislativo, enfim, para que nós tenhamos, né, um nível tributário, para que nós tenhamos um acesso das pessoas facilitado ao feijão pronto. Com a diversidade de grãos que eu mencionei, das 20 variedades, ela dá mais possibilidades para o consumidor ter diferentes pratos, né? Então, a gastronomia do Brasil tem trabalhado muito bem, né? Nós estamos acostumados a pensar no feijão do dia a dia, carioca preto, e a feijoada, né? Mas existem N pratos diferentes. Hoje existem condições de você preparar pratos bem trabalhados aí, doces ou com peixe, ou enfim, existe uma série deles. Tudo isso está a ser feito. Então, eu tenho certeza que o feijão foi, e vai continuar fazendo parte da nossa base alimentar por muitos e muitos anos. A gente fala aqui de feijão, mas o senhor falou muito bem ali, né? Existe uma série de outros grãos, ervilha, lentilha, grão de bico, que podem muito bem entrar na dieta dos brasileiros. E tem muita gente já entendendo, né, a importância dessa diversificação da dieta com esses grãos, né? E faz parte do trabalho do IBRAF também buscar essa conscientização da população, né? Apresentar esse leque de opções de grãos, de pulses aí para a população, né? Sem dúvida. Veja o caso do grão de bico. Quando você abre uma página na internet e faz uma busca sobre notícias de grão de bico, você tem a impressão que grão de bico dá em todo lugar no Brasil. Na verdade, o grão de bico nosso hoje, 95% é importado ainda. Mas a pesquisa já tem agora variedades que podem ser produzidas no Brasil, é viável economicamente, e a gente vê um movimento de aumento de área do grão de bico. Então, tanto o consumo ele já está estabelecido e agora a produção também. Na medida em que você traz a produção para dentro do país, o Brasil é muito competente para produzir. O produtor brasileiro é muito competente. E ele vai entregar um grão de bico a um custo menor do que você trazer do Canadá, do que trazer da Argentina. Na medida em que você tiver um custo menor, você dá acesso a mais brasileiros ao grão de bico. E aí, aquelas tantas receitas e as informações que tem na internet são uma ajuda espontânea, incentivando o consumo. A ervilha, nós deixamos de ser importadores, estamos deixando de ser importadores nos últimos anos, e provavelmente nos próximos 2 anos nós vamos passar a ser autossuficientes. Após isso, muito provavelmente, vamos ter um mercado internacional também. A lentilha,
ela tem uma característica de ser produzida em regiões mais frias, né? Então seria mais no sul do Brasil. Eu tenho visto também que há um esforço bastante grande de novas cultivares de lentilhas, mas para cada nova cultivar ou variedade, você despende cerca de 5 a 8 anos, pelo menos, de pesquisa, até que ela esteja pronta para ser colocada no nosso prato. Então, no nosso universo, isso é bastante tempo, mas está sendo trabalhado. Nós estamos no caminho de ter todas elas disponíveis para o brasileiro. Falando um pouquinho de mercado, o senhor citou aí sobre as possibilidades de exportações, de repente. Queria exatamente saber do senhor como o Brasil tem conseguido aí marcar, se o Brasil tem conseguido marcar presença já de alguma maneira no mercado internacional com os nossos feijões, com as nossas pulses, e quais as possibilidades que o senhor vê já em curto, médio prazo. Estou sabendo que o senhor veio a Brasília, cumpriu uma agenda aí em algumas embaixadas. Existe, de fato, existem possibilidades aí de novos mercados para os nossos feijões e pulses? Sim, por exemplo, nós tivemos na Embaixada da China. A China pediu um acordo fitossanitário com o Brasil. A China é uma grande importadora de alguns feijões, principalmente do feijão para fazer moyashi, o broto de feijão. Eles consomem muito. Então, nós temos a possibilidade de produzir esse feijão sem diminuir a produção do feijão carioca e do preto, por exemplo. O Brasil vem crescendo desde 2010 constantemente na exportação. E o que a gente vem buscando fazer é trabalhar a exportação como a forma de manter o mercado interno abastecido. Você não tem como imaginar ser exportador se você não for extremamente competente na gestão dos seus custos e entregar um produto viável para o consumidor. Então, o Brasil chegou nos últimos 12 meses a um recorde de 400 mil toneladas exportadas, é um recorde de todos os tempos. No ano agrícola, né, entre abril do ano passado e maio desse ano, e com o nosso a nossa primeira missão bem cumprida, que é o quê? Fazer exportação e, ao mesmo tempo, manter o preço estável dentro do Brasil. Essa fórmula de exportação é a fórmula que vai permitir que o mercado siga abastecido aqui dentro. Se o produtor sabe que ele não pode contar com preço mínimo de governo ou, enfim, algum outro tipo de subsídio, ele conta com a exportação. Então, ele sabe que pode gerar excedentes que a exportação vai dar conta de consumir. Isso vai atender. O nosso primeiro objetivo como instituição, como IBRAF, é atender a demanda interna, atender o nosso consumidor e gerar excedentes para atender o mundo. Esse é o objetivo e ele vem sendo alcançado. Agora, mais recentemente, né, nós estamos trabalhando dentro do Movimento Pro Feijão uma frente para buscar, provavelmente, desenvolver meios para que nós tenhamos marketing do feijão. Já temos uma iniciativa com a Apex internacional em alguns países e sabemos que dentro do Brasil há uma possibilidade de ser trabalhado também. Então, estamos viabilizando com a Aprofir do Mato Grosso, com a Irriganor de Minas Gerais, com instituições como a SRB, com o governo do Mato Grosso, a SEDEC, com o governo do Paraná, buscando viabilizar um maior consumo. Talvez isso venha a ser um fundo nacional que apoie a pesquisa e o marketing. Enfim, nós estamos buscando meios de que o produtor tenha acesso e o consumidor aos benefícios dessa cultura. Presidente, a gente teria aqui muito ainda para falar sobre mercado, enfim, sobre a questão de produção, mas a gente está já chegando ao fim, temos aqui mais uns 2 minutinhos. Vou deixar uma última pergunta aqui para o senhor, para projetar, de projeção, na verdade, como o senhor projeta o setor aí de feijão, pulses, nos próximos 5, 10 anos? Quais suas expectativas, as tendências, inclusive, mais fortes aí para esse setor nesse prazo aí de, por exemplo, 5, 10 anos? Nós tínhamos a projeção de chegar a 2030 com um incremento de 20% no consumo. Para que isso aconteça, nós temos que produzir mais e temos que melhorar a questão da estabilidade do custo e da estabilidade do preço ao consumidor. Então, eu acredito que isso é possível. Então, nós estamos falando aí de cerca de 500 a 600 mil toneladas a mais de consumo interno. Tínhamos a expectativa de alcançar 500 mil toneladas de exportação até 2030. Alcançamos 400 mil já entre 24 e 25. Então, é bem provável que isso continue
crescendo. O que nós estamos fazendo no Brasil é dotando o setor de condições de responder a uma demanda, se for dentro do Brasil maior, de responder a uma demanda por produto processado, como eu comentei, do feijão pronto, né, para ser consumido, de responder a demanda de mais de 70 países, e pelas projeções que nós recebemos do GPC, da Global Pulse Confederation, da FAO e de diversas instituições, o Brasil vai ter, o mundo precisa que o Brasil continue produzindo mais feijões. Por quê? Porque não há como você sustentar com proteína animal 9 bilhões de seres humanos, né, porque é o que se projeta aí para os próximos anos. Então, não é só um produto. O feijão é uma causa social, com vários aspectos, com vários impactos, não só na sociedade brasileira, mas na paz mundial. Afinal de contas, né, Alisson Paulinelli, o ex-deputado, o ministro Roberto Rodrigues, sempre, eu gosto de parafrasear o que eles colocaram para nós. Alimento é paz, né? E eu trago aí para o feijão. O feijão é paz. E é isso que a gente trabalha. Muito bem, presidente. Eu quero agradecer demais a gentileza da sua presença aqui com a gente hoje, presencialmente. Quero dizer que o canal está sempre aberto para essa comunicação direta. Nós somos apenas emissores aí das informações, então todas as novidades, tudo que você precisar aí com o IBRAF levar até o conhecimento do público, sabe que a gente está com o canal aberto para fazer essa ponte sempre que necessário, viu? Então, muito obrigado, muito sucesso no seu trabalho aí, muito sucesso para o pessoal do IBRAF, que é sempre muito gentil nas nossas demandas, em atender às nossas demandas. E a gente se encontra aqui ao longo da programação em novas oportunidades, com certeza, presidente. Obrigado, Felipe, e obrigado, produtores. Muito bem, e essa edição do Todos os Grãos termina por aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sua companhia. E lembre-se, para rever este e outros programas da nossa grade, acesse o nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. A gente se encontra ao longo da programação. Tchau!